Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui no Jornal Mais Bragança. Seja bem-vindo, a mais um programa que a gente vai falar um pouquinho sobre viagem, sobre lazer, sobre turismo com a Antares Travel. Estamos recebendo hoje o Luiz Fernando, que faz parte do corporativo, também nosso querido amigo o Cláudio Lutzcat. E a gente vai aproveitar para dar uma boa tarde já para o Luiz Fernando. Ele é a primeira vez que ele está presente junto com a gente. E seja muito bem-vindo, Luiz. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, internautas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Cláudio, mais uma vez, prazer em recebê-lo. E de volta da Turquia, já preparado para outra viagem. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Celso. Eu quero aí cumprimentar os nossos amigos, ouvintes aí da rádio. E estamos sempre prontos para passar sempre mais novas novidades. Então, para a gente já começar a falar, antes da gente saber como é que foi a viagem do Cláudio, junto com um grupo maravilhoso para a Turquia, mas eu queria saber um pouco mais do Luiz Fernando, ele que cuida da parte do corporativo, é uma inovação também da Antares aqui em Bragança, em toda a região bragantina. Ele, que é um funcionário recente, mas que já deu também a todos, está junto com a Antares Travel, com o Cláudio, o Cadu, e todos que estão lá. Eu só não me recordo o nome das suas duas funcionárias lá. Fátima. A Fátima. Lilian. E a Lilian. E o Cadu. Eles fazem parte... Esse é o timão. Esse é o timão. Esse é o timão. Que faz a Antares, sem dúvida, trazer a melhor qualidade no serviço das viagens. Luiz Fernando, tranquilo? Tá calmo? Tô tranquilo. Então, como que funciona o corporativo lá na Antares, a sua recepção? Como você desenvolve o seu trabalho? O corporativo é o seguinte, o corporativo ele é voltado para as empresas que elas precisam de viagem, que eles são os gestores, e nós da Antares estamos lá para acolher todas as empresas que necessitam de viagem, de uma ajuda. Ele é voltado diretamente para o público empresarial. E esse público empresarial, vocês englobam empresas de grande e médio porte? Sim, para falar a verdade, nós englobamos todo tipo de empresas. Indústrias. O que tiver necessidade, estamos lá à disposição para auxiliar, para realizar a viagem de negócio deles. Cláudio, já aproveitando, como surgiu essa ideia de aproveitar a Antares Travel com serviços e englobar as empresas? A ideia era o seguinte: a Antares Travel ela já tem uma tradição com um público que trabalha. Todas as agências de viagem que a gente visita, ou que as pessoas visitam, que o público visita, são empresas voltadas para o lazer. Inclusive aquele que trabalha em empresa, ele também quando vai viajar, ele viaja com a sua família, ele viaja por prazer, para tirar férias, vivenciar uma nova experiência, então ele procura uma agência de viagem, Esse mesmo passageiro também tem necessidade de fazer viagens, se deslocar pela empresa, Ou ele faz eventos corporativos, para visitar outras empresas, para fazer reuniões de negócios. Então surgiu com isso, com contato, com a rede de contato que nós já temos, surgiu essa oportunidade de a gente vir a atender com uma nova metodologia, um novo sistema, essa demanda que existe de empresas que têm funcionários que viajam. E dentro desse esquema é uma atividade um pouco diferente, porque essas empresas requerem um orçamento, o custo, e a gente sabe que a maior despesa das empresas são as viagens, E os custos dela decorrentes são hotéis, alimentação, deslocamento por táxi, enfim, tudo que envolve uma viagem, seja ela quando ela é corporativa, seja ela de feira internacional, que você leva um contingente muito grande de pessoas, ou você convida outras empresas, ou convida representantes para assistir, ajudar essas empresas lá fora ou no lugar onde o evento está ocorrendo. Então, entra o corporativo, O que é? É satisfazer essa necessidade
fazendo uma gestão de custo, né? A você reduzir o custo dessas viagens. Empresas, por exemplo, que não têm uma gestão de custos nas viagens, elas podem ter uma surpresa muito grande em ter uma explosão nos custos dela. Ela pode fazer as mesmas viagens, as mesmas operações, com um custo efetivamente menor se ela tem por trás uma agência corporativa. Luiz, como funciona o processo? Por exemplo, algum gestor de alguma empresa entra em contato com você e a partir desse momento, quais são os procedimentos que a Antares tem com o cliente? Vocês marcam uma reunião, perguntam, veem como que vai ser feito todos os detalhes dessa parceria e gostaria que você então falasse como funciona esse processo do corporativo a partir do momento que a empresa te procura. Claro. Desde o início que a empresa entra em contato conosco, nós vamos até a empresa ou a empresa vem até nós. E a partir daí, nós criamos um vínculo com o gestor, que ele é o responsável por aquela empresa específica. E dentro dessa reunião que temos, gera as políticas. O que a empresa pode ter, o que a empresa não pode ter, o que os funcionários têm liberdade para executar durante a viagem, se existe algum tipo de hierarquia nas aprovações. Então, a partir daí, vamos determinando, estipulando o que pode e o que não pode. E sim, estamos totalmente atrás para total respaldo. Foi o que o Cláudio falou na questão do custo. Uma empresa que existe, uma agência por trás e uma que não existe, o custo é totalmente diferente. E também o caso de urgência. Caso, por exemplo, o Cláudio vá fazer alguma viagem de urgência e precise entrar em contato, que ele tem uma reunião amanhã no Rio de Janeiro, é muito mais fácil você ligar para a agência e eles lá te auxiliarem do que ele correr atrás, além de ter que fazer toda a sua reunião e ir atrás da sua viagem e organizar tudo. Ou seja, ele não perde o foco na atividade dele, que é promover reunião, os negócios da empresa. Isso, ele só comunica a nós que ele precisa ir para tal lugar, quantos dias, e nós organizamos tudo isso. A gente organiza filtrando custos, as possibilidades, localidade, a forma, como vai, enfim, tudo aquilo atendendo a empresa da forma mais competitiva, mais baixa, que atende a necessidade dele. Né? E o que a gente chama de gestão é a administração daquilo que ele pode gastar, né? Sempre menos. E lembrando que tudo isso sempre dentro da política da empresa do cliente. Então, por exemplo, no caso de uma urgência, eu sou um empresário e eu tenho uma reunião no Rio de Janeiro amanhã. Vocês vão me respaldar em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Em todos. Até mesmo, por exemplo, a reunião é em um hotel no centro do Rio de Janeiro. Vocês vão buscar a melhor localidade. Sim. Dentro de com menor custo. Sim. Tudo certinho. Tudo certinho. Então isso é uma informação muito importante para a gente passar para os internautas, para saber que o corporativo a gente vai falar aqui sobre não somente a relação entre empresa e que vocês vão ter, né? Vocês vão dar um respaldo em qualquer situação. Em qualquer situação. De urgência ou já programada. Sim, totalmente. E outro ponto positivo que temos também temos um portal específico, que é o nosso sistema que chama Corporate. Lá o cliente ele terá todo o acesso e o diferencial é que não terá custo. Ele não tem custo para poder manusear. E, por exemplo, se o cliente, após a reunião de fechar contrato, já entrar na casa na Antares, nós vamos até o cliente, mostramos para ele como funciona o site e ele pode manusear. Então, por exemplo, de último caso, ele tem uma urgência, muitas vezes ele nem vai precisar falar conosco. Ele entra no sistema, ele realiza a cotação dele, ele verifica o hotel que ele deseja e só embarcar. Por exemplo, daí ele já está lá na reunião. Por um imprevisto, atrasa a reunião, ele precisa de prolongar a viagem, ele entra em contato conosco e realizamos a alteração dele, verificamos com o hotel se existe uma
possibilidade de mais pernoite, nós estamos lá para auxiliar. Eu acredito que ficou bem claro aí para o ouvinte Claro. a diferença do corporativo e o lazer. Sim. Sim. O lazer é nós, pessoas físicas. Sim. O corporativo é entre empresas. O Sim. funcionário da empresa indo para uma reunião, ou indo para um hotel, ou indo para um congresso, ou indo para uma feira internacional ou nacional, seja onde for. É para a empresa. Uma coisa importante que vale ressaltar, da importância desse turismo corporativo ou turismo de negócios. De 5 anos para cá, quando começou essa crise violenta, se detectou que os maiores custos da empresa eram justamente os custos de viagem. Né? Você imagina a empresa precisando fazer faturamento, e ela pegando a equipe de vendas dela e o gerente mandando: você vai para o sul, você vai para o norte, você vai para o centro-oeste, você tem que se hospedar, você tem que pegar carro, você tem que visitar representante. Né? Se vira, me traga a venda. Às vezes, ou na maioria das vezes, o resultado da venda, né, o lucro do resultado da venda era menor do que o gasto que ele teve para promover a tal venda com o deslocamento. Né? Aí, onde entra o turismo ou agência corporativa? Ela entra justamente na administração desse custo de deslocamento, que a gente chama, de avião, hotel, enfim, né, para fazer com que que a empresa prospere no negócio dela. Né? A gente sabe hoje que um dos 7 maiores custos de uma empresa é o setor de viagem. E a empresa não pode prescindir, ela não pode abrir mão dessa viagem e economizar, porque na verdade ela precisa vender, ela precisa ter representantes lá fora, ela precisa fazer com que o vendedor dela, ou o representante dela, que ela custeia, que ele faça visita nas lojas ou nos mercados para que ele venda o produto dele, né? Ou que façam reuniões para promover a empresa e os produtos dele, porque sem isso a empresa não existe. Né? E sem o corporativo, a empresa também não sobrevive, porque você imagina o custo de viagem, de deslocamento, de hotel, enfim, ela faz a venda e a venda não acontece. Quantas empresas quebraram de 2015 até 2018, né, no pior da crise, pela ausência de gestão do corporativo? Muitas empresas quebraram. E só ano passado, só em 2018, o turismo corporativo, ele teve uma evolução muito grande dentro do Brasil. Teve em torno de 15 a 16% e de 10,3 bilhões de reais movimentando a economia. Então o turismo corporativo vem numa ascensão muito grande. Por isso que a Antares até fez essa opção já de estar atendendo várias empresas para também, né, tentar diminuir essa estatística negativa, né, de empresas que estão com esse problema. Na verdade, a maioria dos nossos clientes, aqueles que nos buscam para as viagens de lazer, são empresas, são pessoas que trabalham em empresas que gostaram do nosso serviço, do nosso atendimento, na forma como a gente busca diversas opções a preços extremamente competitivos, e nos convidaram: bem, com esse serviço que vocês fazem, com esse cuidado, essa dedicação, esse cuidado que vocês fazem para oferecer ofertas e opções mais competitivas, por que vocês não levam esse know-how, essa expertise para a nossa empresa? Então nós temos 3, 4 empresas que a gente está fazendo com um sucesso, eu acho, bastante reconhecido, e a gente resolveu expandir isso. O Luiz fica responsável pela parte corporativa e, por exemplo, uma empresa que não seja aqui de Bragança Paulista, seja até de outro estado, e tenha conhecimento da Antares, ela pode estar entrando em contato com vocês, ou por uma questão de interestadual, alguma lei, tem algo que impeça deles estarem procurando vocês, ou não tem essa variedade ou um impedimento nessa questão? Claro que não. A Antares está de portas abertas para qualquer empresa de qualquer estado.
Não existe obstáculo. Eu Não. posso atender hoje uma empresa, hoje com internet, com sistema, como Sim. tá, eu posso atender uma pessoa do Sul, assim como eu atendo Manaus. O mesmo exemplo acontece, por exemplo, o nosso grupo de viagem para a Turquia, eu tinha clientes de Campinas, São Paulo, Curitiba, que foram nessa viagem, quer dizer, sem problema nenhum. Nós atendemos da mesma forma clientes de qualquer parte do país, da mesma forma que o corporativo também atende. Então, é muito bacana essa parte. Luiz, eu gostaria de perguntar a você a satisfação de estar fazendo parte da Antares, mas de também estar trabalhando nessa área do corporativo, que é uma área que a gente vê que tem muitas vertentes, não é uma área que você possa falar assim que é fácil de trabalhar, porque você está lidando com empresas onde você não vai estar trabalhando numa pessoa em um lazer, por exemplo, de fazendo toda a programação, mas sim de uma empresa com vários funcionários. Então, gostaria de saber de você a sua satisfação de estar na Antares Travel, trabalhando nessa área do corporativo e, claro, com a área de turismo, que hoje no Brasil tem um crescimento muito grande. Não, trabalhar na Antares é uma honra. A maneira que me receberam lá, o Cláudio, o Cadu, a Lilian e a Fátima, me sinto em casa. O ambiente lá é sensacional. E a forma de trabalhar no corporativo, eu gosto. Eu já vinha de outra agência na parte do corporativo. Então, você lidar ou com a gestão, com uma pessoa, ou você pode lidar com diversos funcionários. Então isso não é específico em uma pessoa. Você pode tratar tanto pessoas que ficam no chão da fábrica como o presidente. E todas você tem que tratar da mesma maneira, com a mesma simpatia, porque todo mundo são iguais. E um diferencial que temos na Antares também, além do atendimento 24 horas, o suporte ao cliente, se houver alguma necessidade, também temos, como eu já disse, o nosso sistema não a custo. O nosso sistema também possui controle de bilhetes não voados ou alterações. Por exemplo, o Matheus vai para a reunião no Rio de Janeiro, ele acaba decidindo não voar com aquela companhia. O seu bilhete fica em aberto em nosso sistema para quando você for realizar uma próxima viagem, está lá disponível, para você ter uma ideia que você possui aquele bilhete, que você pode utilizar aquele crédito. Você não perdeu. Você não perdeu. Nele você pode utilizar no período de 1 ano após a data da sua viagem. E também temos nosso suporte específico, que, por exemplo, o Cláudio, ele é de alguma empresa, ele tem alguma dificuldade em manusear nosso sistema. Ele pode entrar em contato conosco, que temos um canal específico que iremos atender o cliente, auxiliando ele. E mais ou menos é isso. E a empresa recebe mensalmente um relatório desses gastos, da economia possivelmente Sim. que ela fez, que ela faz, né? Porque existe a pesquisa pesquisa entre as companhias para ver qual é o menor custo e aquilo que se adequa à necessidade da empresa. Que daí ele pode, nesse caso, como o Cláudio falou bem colocado, ele pode se adequando, modificando sua política de viagem a partir desses relatórios. E outro atendimento também muito importante que temos, que nas empresas cai muito bem, é o atendimento ao aeroporto. Por exemplo, alguma diretoria vai viajar com urgência, nós entramos em contato com alguns parceiros nossos que ficam no aeroporto, ele só fica com o bilhete, com o localizador na mão, o presidente chega, retira com o funcionário e só embarcar para a sua reunião. E, por exemplo, se é uma empresa nacional, mas que tem filiais, ou é uma empresa internacional que tem sede aqui no Brasil, e vem algum diretor, algum gestor de fora, e eles entram em contato com a Antares para vocês estarem cuidando da chegada e da alocação, né, do transporte até a empresa, a unidade aqui, enfim, tudo isso vocês cuidam também. Cuidamos. E já fazemos. Já fazem. Já fazemos. Então, Tá? Tem um cliente nosso de lazer, né, que entrou de uma cidade aqui perto, um estrangeiro,
adquiriu uma fábrica aqui no Brasil, entrou aqui e contratou nosso serviço. Hoje, no período de férias, nós atendemos ele no lazer e no período de não férias, ou seja, no período do ano inteiro, nós atendemos ele no corporativo. Então ele está junto com o Antares. 100%, a todo momento. É parceiro. Exatamente. Quando ele está trabalhando e precisa Exatamente. também, ele está junto. Então é bacana. É. Luiz, você pode passar os contatos para a gente? Claro. Corporativo? Para quem houver interesse, o e-mail é luiz, com S, ponto, martinez, com EZ no final, @ antarestravel.com.br. E o nosso telefone é 4032 8749. Pode repetir para 4032 8749. esse telefone é comercial, então Não, esse telefone é direto do corporativo. direto Caso as empresas tenham interesse, só ligar nesse número que tem estaremos. um horário estipulado ou, por exemplo, até as 18 horas. Nesse número é até às 18. E aí nós temos o WhatsApp da Antares. Né? Dantares. Se, por exemplo, uma pessoa se interessar, entrar em contato e quiser saber informações, vocês repassam para que no dia... Sem dúvida, a gente Sim. imediatamente a gente repassa. Qual que é o WhatsApp da Antares? 988. Boa pergunta. Pera aí, vamos ver aqui no meu WhatsApp. É muito Às número. vezes gera alguma dúvida, que alguém Sem vê dúvida, o nosso vídeo é. um pouco mais tarde, né, e vai querer saber, nossa, mas se eu quiser saber, né, depois das 18 horas do horário comercial, para que a gente possa estar passando também, né, para os nossos internautas. É 98 98 84 58 372. Pode repetir? Claro. O Celso pode colocar na tela, se ele puder. 98 84 58 372. Esse celular, ele fica com o nosso gerente, que é o Cadu. Mas pode entrar em contato caso haja algum interesse também do Como é corporativo que ele 24 passa. horas, imediatamente acionado o corporativo. Sim. E eu queria aproveitar nessa oportunidade e convidar as empresas a fazer com que o lucro dela aumente e não se perda com os custos de deslocamento de profissionais pelo Brasil para vender mais. Não, vendo muito mais, mas economizem no deslocamento, no custo de viagem. Assim a empresa vai ter mais lucro e perenidade no mercado. Tá certo. Luiz, obrigado, né? Ele vai continuar batendo papo aqui com a gente, porque o Luiz, antes de entrar na Antares Travel, conhecer o Cláudio, eu já o conhecia, e inclusive, né, ele é um especialista em viagens. Esse cidadão aqui viaja. E viajou muito já. Viajou. Ele está aqui com o Cláudio, com o Cadu. Não, Antares, não. Eles aproveitam. O legal da Antares é que eles trabalham com as viagens, trabalham com os clientes, mas também eles sabem o que estão dizendo. Já passaram pelos lugares, sabem o que estão falando, não é uma empresa... Já passaram por perrengue e aviso que não passar. E aviso que não fazer também. Exatamente. Sabe certinho o que você pode fazer e o que não pode fazer. Então, obrigado, Luiz, pela presença. Prazer tê-lo ali. Já convidamos novamente para estarem falando sobre outros assuntos e tratar mais sobre a parte do corporativo. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês e com vocês, telespectadores. O Luiz, né, o Cláudio são parceiros nossos aqui do futebol também. Né, e ontem, o coração do cidadão aqui quase foi pelo acesso do nosso Não, tá. Ontem foi, né, aquela emoção. É a emoção de quando a gente vai viajar pela primeira vez, pegar um avião pela primeira vez. É a mesma emoção, é a mesma sensação o que nós presenciamos ontem. Cláudio, e agora para a gente falar um pouco sobre as viagens também. Você fez uma espetacular cerca de 2, 3 semanas, né, que foi lá... 3 semanas atrás, nós levamos um grupo de 40 pessoas para a Turquia. E foi uma das viagens mais bonitas que nós já fizemos. Eu acho que até hoje a gente mantém um grupo de WhatsApp dessas pessoas e todos os dias nós temos depoimentos positivos, lembranças, enfim, de todas as participações, daquilo que vivemos, das vivências de cada pessoa nessa viagem. Uma viagem de 10 dias, onde
as pessoas tiveram uma imersão do que é a Turquia. Né? Saber a importância da Turquia e por que a Turquia é tão importante. Imaginem os senhores que a Turquia tem uma história de 7.000 anos. Nós temos 500 anos de história. Nós temos 500 anos de história. A gente foi descoberto em 1500. Eles têm 7.000 anos de história, vamos tirar uns 500 aí. A diferença são 6,5. Tem um saldo a favor deles. Né? E você vê essa história de 6.500 anos, através da arquitetura, através de sítio arqueológico, através das histórias bíblicas. Enfim, é um ensinamento espetacular que comove qualquer viajante. Cláudio, por exemplo, esse lugar que o Celso está mostrando agora, vocês, claro que são vários lugares que vocês passaram durante esses 10 dias, mas cada lugar teve o seu momento especial. Todos os lugares tiveram seu momento especial. Nesse lugar em particular, eu fiz questão de levar as pessoas a conhecerem como são feitos os tapetes turcos. O tapete turco é um dos tapetes igual aos persas, um dos tapetes mais famosos do mundo. O tapete turco hoje é o tapete que está no chão de todos os palácios reais europeus e na Casa Branca, nos Estados Unidos, porque é um fio de 2 nós. Então, eu levei a uma fábrica de tapete para que o pessoal visse como esses tapetes são feitos, né? Os nós como são dados. Inclusive foi convidado uma pessoa integrante do nosso grupo, né, que foi acompanhar e viu como as mulheres trabalham e fazer esse nó. É interessante como são feitos isso e como isso é valorizado no mundo afora. E foi uma experiência única, né? Cada viagem que vocês fazem, apesar às vezes de voltar para o mesmo lugar, para o mesmo país, cada viagem tem a sua marca, né? Porque o nosso planeta está em constante mudança. Então, cada vez que você retorna ao lugar, tem alguma coisa diferente? Tem. Cada vez que você vai num lugar, as sensações são diferentes. É a mesma coisa que vocês que foram no jogo de futebol. Vocês foram ontem, ficaram muito felizes. A segunda vez vocês vão ficar felizes, mas vão ver outras coisas. Vão ver outras coisas e outras coisas vão emocionar vocês. Sim. Quer dizer, toda viagem emociona. Ela acrescenta, ela emociona. E eu posso garantir que você volta diferente de quando você foi. Sempre tem algo de novo, né? Aquilo que você aprendeu quando você era criança ou na adolescência da história, você está vendo isso numa viagem. E é legal você ter um entendimento da história através daquilo que você vê. Isso é o mais importante que uma viagem pode trazer. Esse lugar, por exemplo, são aquelas cavernas subterrâneas? Na verdade, esse lugar é um sítio arqueológico de Goreme, na Capadócia, onde eles mostram como viviam os trogloditas, que são as pessoas a quem eles se referem, são as pessoas que viveram naquela época há 5.000 anos atrás, na Idade do Bronze. E até durante os 5.000 anos de existência, ao longo desses milênios, novas civilizações entraram e habitavam lá dentro. Eram egípcios, persas, depois vieram romanos, depois vieram bizantinos e vieram otomanos. Então foi uma civilização, né? Então, você imagina a Turquia é uma contribuição de todas essas civilizações. Então, a importância da Turquia hoje, ela tem uma importância ímpar, muito diferente de qualquer outro país, porque ela foi palco de várias civilizações em momentos diferentes da história dela. Né? Hoje é um país de 80 milhões de habitantes e é um dos países mais disputados pelo turismo no mundo. Esse ano eles estão com o desafio de receber 52 milhões de turistas. 52 milhões. Só para efeito de comparação, o Brasil recebe 6. A Turquia, que é menor que o Brasil, né, vamos dizer, tem 20% do território brasileiro, recebe quase 10 vezes mais turistas que o Brasil recebe. É uma coisa impressionante. É uma fonte de renda, é um país preparado para o turismo, com rodovias espetaculares, com uma rede hoteleira espetacular, com gastronomia, com loja, com shopping center. Ela atende qualquer
interesse de turistas, sejam para fins religiosos, bíblicos, históricos, quem gosta de arqueologia, e, enfim, arquitetura. É um espetáculo. E vocês puderam também lá acompanhar, em alguns momentos, as viagens, de balão. Tanto falou. Esse foi um dos pontos altos, foi a viagem de balão, e por sorte nós tivemos autorização do Ministério da Aeronáutica de ter fazer com que o balão voasse aquele dia. Tivemos a permissão que o balão voasse aquele dia. Então, era um grupo de 40, nós tivemos 2 balões, com cada cesta com 20 integrantes, né, subindo às 6 horas da manhã, na hora, e 6h30 era o nascer do sol. Então a gente viu toda a topografia da Capadócia ao nascer do sol. É um espetáculo único, uma experiência única, e eu vi muita gente chorando dentro do balão, porque é uma coisa que a gente vê em filmes. É que nem aquele negócio das 1001 noites. A Turquia é um país consideravelmente plano, porque na maioria das imagens que a gente vê, claro que tem algumas montanhas, não, mas a gente percebe que é um país... É um país... Não, ele tem acidentes geográficos. Esse é um acidente geográfico da Capadócia, é um acidente geográfico praticamente único, né? Porque era uma zona vulcânica, né? Tem terremoto, tem sismos, mas ela tem uma característica muito especial que a gente não vê em outros lugares do mundo, justamente pela existência de cavernas também. Então é um solo que permite também a caverna. E uma coisa interessante, nós entramos dentro dessas cavernas, e essas cavernas também eram uma forma de se proteger das invasões dos persas, dos egípcios, enfim, de todas as civilizações ao longo do tempo, e também ela tem uma proteção térmica. Dentro da caverna você tem uma temperatura média de 20 graus, né? E às vezes com calor externo de 47 a 51 graus, que faz isso no verão, assim como menos 20 graus que faz no inverno. A temperatura média dentro da caverna ela se mantém. E a parte da gastronomia da Turquia, eu percebi que você pôde acompanhar vários lugares, inclusive, se o Celso poder colocar, os momentos em que os grupos estavam reunidos e a expressão de felicidade de estarem nos locais, provando as comidas, que são totalmente diferentes aqui no nosso país. Como você pode dizer também, e já deixando um gancho, esse grupo que você levou em especial, que você pode dizer dele? Eu não diria, Matheus, que é tão diferente do Brasil. Não é? Não. O Brasil também tem uma contribuição muito grande da comida árabe, né? E a base da comida turca é a comida árabe, né? Eles se mesclaram ao longo dos milênios e deixaram a herança, e a gastronomia é uma herança. Então, basicamente, a comida turca tem a base da comida grega e árabe. Então, aquilo que o libanês come, se come na Turquia também. Talvez o que a gente nota ou estranha é o grau de tempero. É muito temperado, né? Então, a gente esse tempero, o resto se dá bem. As frutas exóticas, o tipo de fruta, a experimentação de fruta. Eu acho que para a experimentação gastronômica é um espetáculo a Turquia. Para quem não tem problemas, por exemplo, de sensibilidade com comidas, com alimentos, a Turquia é uma grande oportunidade para fazer experimentações a um custo muito baixo. Eu diria que comer bem na Turquia, você pode comer a metade do preço que você gastaria aqui no Brasil, tranquilamente. É um custo, bem módico. Que a pessoa se programa, consegue aproveitar cada segundo. Cada atração. Além de mercados de especiarias e com frutas secas, que é o grande... que eles têm mais que oferecer, que a grande identidade da comida turca também são as frutas secas, ameixa, damasco, figo, enfim.
E a gente percebe pelas imagens, né, o grupo, como você disse, criam amizades, né, em 10 dias você acaba conhecendo, mas foi um grupo que nós percebemos uma união, uma relação diferente. Você mandava as imagens, né, conforme o horário batia, era diferente, né? Às vezes eu estava de madrugada, chegava Mas muito é interessante, com todo o grupo, isso eu acho, com todas as agências inclusive, são pessoas, pessoas que praticamente têm o mesmo interesse. Sim. A viagem já é por si só um grande interesse. Compartilhar uma viagem com interesse comum, que era a Turquia, pela história, gastronomia, compras, enfim, faz com que as pessoas, no primeiro momento, de diversas origens geográficas, o grupo teve gente de São Paulo, Campinas, enfim, e a metade eram bragantinos, o resto eram espalhados. E no primeiro momento, claro, das apresentações, existe aquela formalidade, mas no segundo, terceiro dia, essas formalidades caem, as defesas caem automaticamente, como isso em qualquer círculo social, né? E no quarto, quinto dia, as pessoas viram amigos de infância, né? Desde criancinha, né? E no último dia, elas sentem tantas saudades que termina a viagem, até hoje, faz 3 semanas que nós voltamos e nós continuamos nos falando e nos comunicando. E estamos marcando reuniões para os próximos dias, uma pizzaria, na casa de alguém, ou enfim. E até para as próximas e futuras viagens, esses grupos, né, se reúnem. Eles tendem a se reunir. Quando há um interesse num destino específico, o pessoal se reúne, sim, porque eles sabem com quem vão viajar. Né? Mas eu sempre digo que toda viagem é uma grande surpresa, porque aquela pessoa que talvez no começo, que a pessoa acha que não vai, porque tudo é uma questão emocional, ela termina sendo a melhor amiga dela numa viagem. Cláudio, como é que você pode então definir para a gente essa viagem para a Turquia num sentimento de tanto conhecimento que você tem, né, sobre alguns países, mas como você poderia definir essa viagem que você fez para a Turquia? Eu tenho de satisfação muito grande de poder transformar essa viagem e gratidão de ter as pessoas permitido que eu pudesse contribuir com alguma coisa a mais na vida delas, seja ela com conhecimento, com entendimento, com alguma coisa que elas pudessem ter um entendimento bíblico, religioso, e fazer com que eu trouxesse uma grande emoção para a vida delas, que elas nunca mais vão esquecer. E eu fosse sempre a lembrança desse acontecimento na vida delas. E o Cláudio, né, ele está aqui, mas dentro de alguns dias ele vai para outro destino. É a África do Sul. É a África do Sul. Eu vou fazer a Cidade do Cabo. Eu vou estar mandando para você os vídeos, porque essa viagem da África do Sul para a Cidade do Cabo, do dia 10 ao dia 16 de novembro, ela vai ser um prelúdio do que vai ser o grupo de viagem que nós vamos fazer em abril de 2020, né? Eu já convido o pessoal a entrar em contato com a Antares para ver o roteiro do que vai ser feito em 2020. E aqui na Rádio Bragança, vocês vão ter os vídeos e uma ideia do que vai ser essa viagem, do que vocês vão ver, do que vocês vão visitar e do que vocês podem esperar dessa viagem da África do Sul. E você já conhece a África do Sul? Eu conheço a África do Sul desde 1994. No ano que eu nasci. Você nasceu esse ano? Eu pensei que nós tínhamos a mesma idade. Nós temos a mesma idade, porém, ele tem um pouco mais de experiência em viagens do que eu. Muito mais. Um pouco. Eu tive num momento bastante feliz da África do Sul, que foi na transição de um governo do Apartheid, né, e do governo do Nelson Mandela. Sim. E é uma coisa que eu nunca vou esquecer, a alegria dos brancos, que branco e negro nunca se entenderam naquele país. Os brancos pedindo para que um negro dirigisse o país,
para que não acontecesse com a África do Sul, o que aconteceu com a União Soviética, que ela virasse vários países, né? Para não se dividisse. Para não se dividisse. E hoje eu digo que a África do Sul é um dos países mais bonitos que tem no mundo e hoje é um dos mais disputados também. E a sua expectativa para essa viagem? Espetacular, maravilhosa. Vai, claro, trazer emoções à parte, voltar a esse país que você já Na verdade, pensou. o ponto alto de uma viagem para a África do Sul são entrar e conhecer a vida selvagem dela e no habitat dos grandes animais. Daquele animal que a gente não vê na rua e você não vê nem no campo aqui no Brasil, que é o rinoceronte, o elefante, o leão, o leopardo, o impala, né? E você está dentro do habitat dele, e está dentro de uma van, né, aberta, e você tem esse contato, né? Você tem, obviamente, 40 minutos antes desse passeio, nós somos instruídos pelo pessoal, pelos agentes do Parque Kruger, que é um dos maiores parques do mundo de visitação animal, de observação e visitação animal, como se comportar dentro de um safari. Porque a gente não pode chegar e fazer pro leão, porque o leão não vai entender que você está fazendo um gesto de carinho. Ele se sente ameaçado. E quando ele é ameaçado, o que ele faz? Ele ataca. Então vai ser, né? Uma experiência, a gente vai dizer... Inédita. Inédita. Não vai ser perigosa porque... Não é perigosa, não. Porque ela tem não é toda perigosa. a estrutura, mas vai ser... poder... Uma viagem de adrenalina, é uma viagem espetacular, dentro de um parque que promove não só a proteção à vida animal e a oportunidade de observar a vida animal, como a gente pode ter uma ideia do que é a savana africana, que é o mais importante. O segundo ponto fantástico da cidade, do país, é conhecer a zona das vinícolas, que são as melhores vinícolas do mundo na cidade do Cabo, e é berço da colonização holandesa e inglesa. É a maior concentração dos descendentes ingleses e holandeses que vieram de 1600 para a África do Sul para transformar o país de origem, tanto a Holanda quanto a Inglaterra, como um novo país, né? Um país de povoamento, não uma colônia de exploração. E isso é uma das razões que a gente vê a riqueza da África do Sul. Assim como os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, né? Não foi uma colônia de exploração como o Brasil, que fez com que que retardasse o processo econômico do Brasil para ser a nação que ela fosse hoje. Se nós tivéssemos o português que viesse para o Brasil com o intuito de transformar esse país na nova morada dele, obviamente o Brasil poderia ser a segunda economia do mundo. E Cláudio, para a gente fechar essa parte da África do Sul, e quando você vai sair daqui, previsão de chegada lá? Eu vou fazer, a distância são 8 horas e meia de avião, né? Você só cruza o Oceano Atlântico. Uma coisa fascinante nessa viagem, que eu embarco às 6h30 da manhã, 6h30 da noite sai o avião, ele levanta voo, à meia-noite... Sai de São Paulo. À meia-noite começa o sol nascer, porque eu estou no meio do Atlântico. Né? Como a África do Sul está 5 horas na frente, Sim. É uma coisa interessante de você olhar no relógio meia-noite e você vê o nascer do sol. Meu Deus. O sol nasce à meia-noite no meio do Atlântico, horário brasileiro. Sim. É uma coisa espetacular. E é linda a paisagem. A paisagem é um negócio espetacular e vocês vão poder mostrar para o nosso espectador, e eu estou muito ansioso que ele veja, porque eu quero que ele tenha a mesma emoção que eu tive a primeira vez quando eu vi isso, uns 20 e poucos anos atrás. Mas eu continuo tendo a mesma emoção quando eu vou. Então eu quero filmar isso para mostrar para vocês compartilhar essa emoção, porque é muito emocionante. O Cadu está dizendo aqui, em breve estarei falando melhor desse roteiro da África do Sul. É o Cadu que vai ficar responsável? Ele vai pilotar, ele vai ser o guia-mor dessa viagem em abril. Então o Cadu vai estar presente aqui também, o Luiz vai voltar com a gente. E para a gente fechar, Cláudio, final do ano está chegando
E muitas pessoas procuram Antares para viajar, seja dentro aqui do nosso país ou até mesmo no exterior. Como está a sua expectativa e como o Antares vai trabalhar nesse final de ano, até mesmo uma evolução na nossa economia que ajuda, claro, a fomentar esse tipo de a economia está dando excelentes sinais de recuperação, né? Eles continuam lentos ainda, mais lentos, mas com solidez, e que isso é muito importante, não tem voo de galinha aí. A Antares, tanto o nosso pessoal, a Lília, Cadu, a Fátima, o Luiz e eu, nós estamos ininterruptamente na empresa atendendo nossos clientes e indicando os melhores destinos para poderem desfrutar os melhores momentos do final de ano e das férias agora em janeiro e fevereiro. E tem em qualquer localização. Se a pessoa quiser passar aqui no Brasil, em Florianópolis, ou quiser passar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no Nordeste, na Argentina, que é um bom destino. Um destino barato. Um destino barato, né? Apesar das convulsões que a gente está vendo no Chile e na Bolívia, que são temporários, Claro. Né? Mas a Argentina está oferecendo uma boa oportunidade de viagem, onde a gente pode até esticar um pouquinho o real, e faz o real valer mais. Mas existem muitas ofertas geniais, né? E eu convido então o pessoal do teu ouvinte a entrar em contato com o Antares e vocês vão se surpreender o que a gente tem para oferecer. Tá certo. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Celso. E obrigado a você, ouvinte aí. E eu espero que você ligue para a gente poder planejar a sua viagem e te levar mais satisfação ainda. Luiz, obrigado mais uma vez e que você se torne cliente para parte do lazer, mas também as empresas procurem Antares nesse pacote. Muito obrigado, Matheus. E é legal. Obrigado, Celso. Muito obrigado, ouvintes. E você que tem empresa, venha conosco que eu estou no aguardo. E é importante, a Antares está lançando já os pacotes, os grupos de viagem, né? Os destinos dos grupos de viagem dela para 2020. Então nós temos para abril a África do Sul, a gente tem maio Beto Carreiro, a gente tem fim de junho a Itália, né? Um roteiro sensacional que o Cadu desenhou, espetacular. E a gente tem Grécia e mais um cruzeiro pelas ilhas gregas em setembro. E Marrocos e Madrid em novembro. Meu Deus. Né? A preços espetaculares e com assistência da própria Antares Travel nessa viagem. E não vão se arrepender. Não vão se arrepender. Só pelos destinos, falados pelo Cláudio aqui, a gente já pode esperar um ano 2020 muito satisfatório, onde vocês vão poder contar com a ajuda de toda a equipe, de toda a família da Antares. Obrigado, então, mais uma vez. Muito obrigado, Celso. Obrigado. Muito obrigado. Ele vai voltar, quando eles já voltar da África um pouco mais bronzeado, já vai voltar, quem sabe, com uma roupa diferente da cultura africana, o Luiz também já aproveitando. Um safari, uma roupa de safari. Se puder trazer algum brindezinho pra gente dar pro nosso ouvinte também. Eu tô com um brinde da Turquia para você. Tá com um brinde? Aliás, a gente podia fazer um brinde, eu acho que podia fazer um brinde, eu deixo aqui do ar uma oportunidade de eu trazer alguma coisa da África, claro, e a gente fazer um sorteio aqui. Claro, claro. Um sorteio aqui pro ouvinte. Claro, isso E eu poder presenteá-lo. Muito legal essa ideia. Se puder trazer pra gente. Eu vou fazer isso. Então, É um compromisso que eu assumo aqui. Então tá certo, a gente vai conseguir já ter um pedacinho da África perto da gente aqui em Bragança Paulista, onde você estiver, A gente tem uma audiência muito grande aqui na região. Fantástico. Então, mais uma vez, obrigado ao Luiz, Muito ao obrigado. Cláudio, ao Cadu, a toda a família da Antares Travel. Ele estará indo viajar, o Luiz vai ficar aqui, Qualquer coisa que você precisar, pode falar com ele, com o Cadu, com todos ali. Com a Lilian e com a Fátima. A Fátima também já estarão à disposição de você. Muito obrigado pela sua audiência, agradeço o Cláudio mais Muito uma vez. obrigado. Nós voltamos na sequência com mais informações, vamos trazer, claro, mais notícias. Vai sintonizando, acompanhando o Jornal Mais Bragança. Daqui a pouco aparece o vídeo lá do Cláudio lá na África do Sul com o leão atrás, mas claro, com muita segurança, que a gente quer preservar o Cláudio para que ele possa trazer mais vantagens para você. Então, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho.
E daqui a pouquinho a gente já convida você para acompanhar o nosso programa também, a Arquibancada Mais Bragança, falando sobre tudo o Bragantino. Afinal, né, a Antares também proporciona as mesmas emoções que o Bragantino proporciona para a gente aqui, tá certo? E parabéns ao Bragantino. Parabéns ao Bragantino, tá certo? Assim como o nosso Bragantino, a Antares Travel também é Série A em 2020.